Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos juntos resolver duas lindas questões do IME, abordando aí combustão, fórmula mínima, mol, massa molar, entre outros temas, ok? Então, turma, tá aí para vocês na tela o enunciado do nosso primeiro desafio. Pausa o vídeo, leia com atenção e dê o play novamente. Galera, então olha só. Como que começa essa questão aqui? É uma combustão completa, ok? Isso está no enunciado, tá legal? Uma combustão completa. E aí essa combustão, né, ela produz, claro, CO2H2O, que é resultado da combustão completa. Ele me dá aqui algumas dicas, né, sobre quem é quem ali, ok? Ele quer que a gente chegue na fórmula do biodiesel utilizado como combustível. Esse é o objetivo aqui. Então o que nós vamos fazer inicialmente? Obviamente, escrever a reação química. Então vamos escrever essa reação química, ó. Deixa eu montar legalzinho pra gente aqui, ó. O biodiesel em questão lá, ele me dá como CXHYOZ, correto? Foi isso que ele me deu lá, né? OZ. Então tá aí a fórmula do nosso biocombustível. Como ocorre a combustão? Reação com O2, que é o comburente, certo? A reação com O2. E a combustão completa produz CO2 e H2O, certo? Então essa aqui é a reação de combustão. Porém, não tem como a gente fazer o balanceamento, porque eu não sei o valor, deixa eu só adicionar isso aqui para sair vermelhinho. Eu não sei o valor, né? Eu não sei quais são os índices dos elementos que constituem esse combustível, esse biodiesel, ok? Não tem problema. Ó, o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar aqui só algumas linhazinhas para nós, que a gente vai precisar. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que eu tô colocando 1 mol na combustão, ok? Eu tô colocando aqui 1 mol nessa combustão. Vamos deixar bem evidenciado ele, ó. E aí, quanto que eu consigo produzir lá do outro lado para o CO2? Eu consigo produzir X. Por que X? Porque é a quantidade que eu tenho de carbono aqui, ó, certo? Quanto que eu consigo produzir de H2O? Eu consigo produzir Y sobre 2. Por quê? Porque aqui eu tenho Y, ó, e dividido por 2 aqui do hidrogênio dá Y sobre 2. O oxigênio, pessoal, seria a gente fazer 2x mais y sobre 2 menos z, ok? Como vai ficar algo muito grandinho ali, ó, bem grandinho, então eu só vou colocar um azinho aqui, tá bom? Ó, vou deixar aqui, ó, um coeficiente azinho. E aí depois, se a gente precisar dessa equação, a gente monta ela separadamente, tá legal? Bom, vamos aos dados. O que ele me deu lá? Ele me deu a combustão de 59,6 gramas do biodiesel. Então vamos colocar isso na coluna dele aqui, ó, 59,6 gramas do biodiesel. Ele fala ainda que ele coloca, ó, 264 gramas de oxigênio, mas rejeita-se 88 gramas. Então 88 gramas é excesso, cuidado com isso. Então olha só, 264 menos 88, tudo bem? Já vamos fazer essa continha e deixar ela pronta, ok? Ó, 26, opa, não é esse aqui que eu quero, ó, 264 menos 88, ó lá, 176. Essa é a quantidade que está reagindo do oxigênio, entenderam? Tá? Já fiz a subtração aqui para a gente ficar livre. Então, 176 em gramas. Agora, no enunciado, ele fala assim para mim, ó, eu tenho aqui, ó, um recipiente que retém a molécula polar e outro que retém a molécula apolar. Cuidado! CO2 é apolar, né, pessoal? Geometria linear ali, ok? E a água é uma molécula polar, geometria angular. Tudo bem? Cuidado na hora de inserir os dados. Então vamos ver aqui, ó. No recipiente 3, o 3 é a água. Desculpa, o 3 é o CO2, que é o apolar, ó. Acréscimo de 167,2. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Vamos na ordem, né, ó. Recipiente 2, acréscimo de 68,4. Então, recipiente 2 é a molécula polar, água. Então, água 68,4. Água 68,4 gramas. Legal?
E aí o que sobrar lá é do CO2, né? Então do CO2, 167,2. Então aqui, 167,2. Beleza? Então tá aí as massas, ok? Só que o que eu vou fazer? Eu vou converter tudo que eu conseguir aqui para mol. Por quê? Porque daí eu vou ter a proporção estequiométrica e eu vou saber a quantidade de átomos que está sendo produzida ali. Legal? Como que eu calculo o número de mol mesmo? Formulinha, número de mol é a massa dividido pela massa molar, ok? Eu vou ser um pouquinho mais direto aqui para tentar fazer esse vídeo não ficar muito extenso, tá, pessoal? Tentar enxugar ele um pouquinho aí, ó. Para o biodiesel em questão, não tem como porque eu não sei a massa molar dele. Mas ó, para o oxigênio, eu posso fazer aqui, ó, 176 dividido pela massa molar dele, a massa molar do oxigênio, 32, ok? Então 176 dividido por 32. Dividido por 32, ó, 5,5. Joguei para mol então, tá? Ó. Então 5,5 mol. Vamos repetir o processo para o CO2. Ó, para o CO2 seria 167,2 dividido por 44 gramas por mol, massa molar do CO2. Então vamos lá para nossa continha. Deixa eu só puxar, gente, minha calculadora aqui que ela tá sumindo. Vamos lá, ó. Então vai ficar assim para o CO2, ó. 167,2 dividido por 44, ó, 3,8 mol, ok? 3,8 mol. E para água, eu vou seguir o mesmo raciocínio, ó. Vou pegar lá a massa que eu tenho, 68,4, e vou dividir pela massa molar dela, que é 18. Não tem que decorar a massa molar. Tem lá no IME, tabela periódica, é só você pegar, somar tudo bonitinho, multiplicar, você chega na massa, tá? Então, ó, 68,4 dividido por 18, 3,8 também. 3,8 mol também. Com isso, o que eu já consigo fazer? Ó, deixa eu montar um textinho aqui pra gente, ó. Eu já consigo pegar a fórmula aqui, ó, a fórmula do nosso biodiesel e fazer algumas substituições. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar aqui, ó. Veja bem, a quantidade de carbono que está aqui é a quantidade de carbono que está aqui, ó. Correto? Que é o meu X lá, ó, certo? Então eu já sei que o meu X, ele tem esse valor aí, ó, tudo bem? Acho que assim não vai dar certo o tamanho, né? Vamos deixar assim então por enquanto, ó, ok? O meu X aqui, ó, é essa quantidade, ó, 3,8 mol. Assim como o meu Y sobre 2, ele é essa quantidade aqui, ó, tá legal, ó, em mol. E o meu A também, o meu A, ele corresponde a essa quantidade aqui, ó, proporção molar na reação. Então eu já posso pegar o que eu encontrei do carbono e jogar na fórmula, ó. Então aqui eu já sei que eu tenho 3,8, tudo bem? Para o hidrogênio não vai ser difícil, porque ó, qual é a quantidade de hidrogênio que eu tenho aqui? Ó? A quantidade de hidrogênio é Y sobre 2 vezes 2. Cuidado com o hidrogênio, tá bom? Porque, ó, veja bem, essa quantidade que eu tenho aqui, ela é o quê? De água. Essa é a quantidade de água. Mas na molécula de água, notem, nós temos 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos por molécula. Então é o dobro, tá legal? Conseguiram entender? Ó, então é 3,8 vezes 2, ó. Então, ó, 2 vezes o 3,8 aqui, tá bom? Que vai dar 7,6, correto? Então eu já vou substituir, ó, 7,6. Quase lá, quase lá. Eu preciso chegar agora no Z para poder fechar a questão. Aí depois a gente faz os ajustes lá, multiplica, divide se necessário, porque aqui já tá dando decimal, né? Como que eu chego? Como que eu chego no Z? Galera, vamos pensar no total que eu tenho em mol de oxigênio ali, certo? Ó, eu tenho que pensar o seguinte, quando eu pego a quantidade Z em mol de oxigênio, que está aqui, e somo com a quantidade A vezes 2, estou falando em átomos de oxigênio, tá legal? Não estamos somando os coeficientes estequiométricos, estou somando a quantidade de oxigênio que existe no reagente. Então Z mais 2 vezes o A, isso tem que ser igual ao quê? A 2 vezes o X aqui, ó, 2x, certo? Mais
Y sobre 2 vezes 1, que é a quantidade do oxigênio ali, ó. Então, mais Y sobre 2. Então, olha aí, ó, surgiu uma equação para a gente poder resolver. Então, vamos lá, vamos resolver essa equação. Galera, ó, tem muita coisa que a gente já pode substituir aqui, ó. O Z eu não sei quanto vale, certo? Mas o A eu sei. Então, ó, 2 vezes 5,5, ok? Vou colocar um espacinho aqui, né, porque tá deselegante. E o meu 2x seria 2 vezes o 3,8. Mais, e o meu y sobre 2? O y sobre 2 é o próprio 3,8. Agora não tem que multiplicar por 2, porque lá a gente estava falando do hidrogênio, tá legal? E aí vamos fazer então essa continha aqui, ó. O z, ele é igual ao quê? Ele é essa continha aqui do segundo membro menos 2 vezes 5,5, que é 11. Vamos fazer junto aqui então? Ó, então olha lá, hein? Atenção. 2 vezes 3,8 mais 3,8 menos 2 vezes o 5,5. 0,4. 0,4. Achei o Z. Vou fazer a substituição aqui então, ó. 0,4, ok? Ótimo, então nós já temos aí toda a proporção atômica dessa molécula, ok? Ó, já sei quantos átomos existem lá em termos de proporção, mas ainda não é a resposta, a gente tem que ajustar, deixar isso aqui bonitinho, né? Ó, primeiro passo, vamos multiplicar por 10, obviamente, né? Ó, porque aí vira 38 aqui, 76 aqui e 4 aqui. Próximo passo, divide por 2. Se eu dividir aqui, ó, 38 por 2, vai dar 19. 76 por 2 dá 38. E 4 por 2, deixa eu pensar. Opa, essa vocês sabem, 2. Ok, ó, tá aí então a nossa molécula procurada. Vamos ver se existe essa resposta lá. C19H38O2. Olha aqui a alternativa B. Resolvido o primeiro lindo exercício do IME, né? Ok? Então tá aí, galera. Vamos ver o próximo? Vamos ver o que a gente tem lá? Pausa o vídeo, leia com atenção, play novamente. Bom, então, galera, olha aí, o hidreto gasoso. A fórmula empírica dele é essa aqui, ó, XH3. A massa molar do X, cuidado, não é do hidreto, é só do X, ele me deu. Ele me dá massa específica, densidade, tá legal? Em dadas condições de temperatura e pressão. Aí ele fala assim, ó, nessas mesmas condições, se eu pegar 1 litro do oxigênio gasoso, eu tenho 3 gramas. Ele quer a fórmula molecular do hidreto. Tá legal. Vamos chegar nessa fórmula aí. Bom, por onde eu começo? Eu tenho que pensar no seguinte. Em mesmas condições de temperatura e pressão, o volume de um gás correspondente ao mesmo volume do outro gás me dá o mesmo número de mol. Ou seja, o número de mol do oxigênio é igualzinho ao número de mol desse hidreto, tudo bem? Isso se eu pegar o mesmo volume, se eu pegar 1 litro de cada um, porque eles estão em mesmas condições de temperatura e pressão, tá legal? Então eu vou começar esse problema encontrando o número de mol do oxigênio, tá legal? Ó, então vamos fazer assim, ó. Número de mol de O2. Só colocar só o O2 aqui é suficiente, né? Então vamos nessa, ó. O que é o número de mol do oxigênio? É a massa dividido pela massa molar. A massa que ele me deu lá foi de 3 gramas, ok? Foi uma massa de 3 gramas. E aí eu divido pela massa molar dele, que é 32, ok? Então aqui eu vou ter 3 dividido por 32, 3 dividido por 32, 0,09375, ok? Então é o que eu encontrei lá, 0,09375. Isso em mol, tá legal? E isso vale para o XH3, ok? São mesmas condições de temperatura e pressão, tá legal? Então eu já tenho o número de mol do XH3 também. Deixar guardadinho aqui então, ó, ok? Porque com certeza a gente vai precisar disso, tá legal? Deixa assim, vamos lá. Agora, o que eu faço com esse número de mol aí? Eu tenho que pensar na seguinte situação, ó. Eu calculei esse número de mol onde? Em 1 litro, não foi?
em 1 litro. Que ele tinha me dado isso no enunciado, ó. Ele falou lá, ó, 1 litro do O2. Então eu tenho que considerar 1 litro também para o XH3, não pode mudar o volume, tá? Ó, certo? Então, ó, eu posso pegar aqui ó, agora para o XH3, ó, também em 1 litro, certo? E eu posso trabalhar com esse número de mol em função da massa específica. Por quê? Porque ele fala para mim que 6 gramas corresponde a 1 litro. Concordam comigo? Então eu tenho 6 gramas dentro de 1 litro, assim como 0,09375 mol. E aí eu consigo calcular o quê? A massa molar, gramas por mol. Então eu tenho lá, qual é a massa? 6 gramas, que está em 1 litro. Qual é o número de mol? 0,09375, que está também em 1 mol. Então vamos fazer essa continha aí, ó. 6 dividido por 0,09375, ok? 64. Achei a massa molar do hidreto. Essa é a massa molar do hidreto, ó. Então, gramas por mol. Ok? Confere aí. Então, beleza. Vamos para a próxima situação. A massa molar do hidreto, ela também pode ser escrita de uma outra maneira. O que seria? Qual seria essa outra maneira aí? Seria, ó, vamos escrever a fórmula dele aqui, ó. Vamos pegar a fórmula do hidreto aqui, ó, para vocês acompanharem qual foi a minha ideia aqui, ó. Qual foi o meu raciocínio para resolver essa questão, ó. A proporção aqui é 1 para 3, não é? Então se eu colocar uma letrinha A aqui, ó, eu tenho aqui 3A, correto, ó? É a proporção estequiométrica aí que eu tenho para os átomos constituintes da fórmula do hidreto, certo? Então ele não me deu lá a massa molar do X, ó, que é 13. Então eu posso falar assim, ó, se eu fizer A, que multiplica 13, e somar com 3A, que multiplica 1, Porque 1 é a massa molar do hidrogênio, isso tudo resulta em 64 gramas por mol, que é a massa molar que a gente encontrou aqui, ó. Então surgiu aí uma equação, ó, 13A, ok, ó, 13A mais 3A, correto? 13A mais 3A dá 16A, então, ó, 16A, 16A é igual a 64, portanto, A é igual a 64 dividido por 16, que você sabe que dá 4. Achamos, olha aí que beleza, ó. Achamos. E uma resolução, na minha opinião, pessoal, eu achei simples até a forma como eu pensei, né? Porque muitos esquecem dessa parte aqui, fica tentando jogar um monte de regra de 3 lá e acaba se perdendo. Não, você tem que pensar pelas formulinhas, você tem que pensar o que é essa massa molar, o que ele está me dando, né? Então vamos lá, vamos substituir. Aqui é 4, correto? Ó, que seria o valor do A. E aqui 3 vezes 4, que é 12. Pronto, aí ó. Tá resolvido o probleminha lindo aí, ó, do IME. Agora a questão é, tem essa resposta lá? Vejamos, ó. X4H12, lindos e lindas. Alternativa C, beleza? Espero que você tenha gostado. Beijos, abraços, até mais. Tchau.